Muito bem, vamos lá, ó. Marina Silva foi no Flow para falar das mudanças climáticas, ó. Mas antes de começar, deixa eu dar um anúncio para vocês aqui, galera do YouTube, ó. Neste sábado teremos live aqui no canal do YouTube, tá? Sábado a partir das 8h30 da manhã estaremos aqui ao vivo. Você que nunca viu uma live, quer saber como é que é o clima do chat aqui, ó. Sábado aqui no YouTube a partir das 8h30 da manhã, hein? De todos os países que são prejudicados por essa emissão de CO2 oriunda de petróleo, de carvão e de gás, que são os maiores emissores de CO2, além de desmatamento e transformação do uso da terra. No Brasil, o maior vetor de emissão de CO2 é desmatamento. Desmatamento e transformação do uso da terra é responsável por cerca de 73% das emissões brasileiras. Quando aumenta desmatamento, aumenta a emissão de CO2. Faz sentido. No mundo, os Estados Unidos e a China são os maiores emissores. A China está em primeiro lugar, maior emissora de CO2. Os Estados Unidos vem em segundo lugar. A China, por causa da matriz energética deles? A matriz energética deles, com certeza, todos os países que são grandes emissores têm a ver com a matriz energética deles. No caso da China, eles têm uma dificuldade enorme em relação a ter fontes renováveis de geração. Afinal de contas, 1 bilhão de pessoas, né? Como é que é? A tadinha, a Marina tá amarela. Às vezes, sabia que isso é iluminação, gente? Sabia? Se a iluminação ela não for regulada pro seu tom de pele, você ferra. Você ferra o negócio. A minha iluminação, por exemplo, todo dia quando eu vou ligar aqui as luzes, eu regulo isso. Temperatura de cor. Em geral, as pessoas fazem ajuste de luz para peles claras, né? Por que será? Aí fode a gente, tá? Geração de energia. A Europa também, ainda né? que eles tenham conseguido alguns avanços. A União Europeia também. Os vários países do mundo não têm a mesma facilidade que o Brasil. A gente tem uma certa sorte aí, né? Nós temos, né? Nós somos gigantes pela própria natureza. Agora, nós precisamos ser gigantes pela natureza das decisões que nós tomarmos. E uma das decisões gigantes que precisamos tomar é... Primeiro, parar de destruir a floresta e fazer emissão de CO2 e continuar detonando o planeta. E isso é ruim porque não só aumenta a temperatura da Terra, mas destrói o nosso regime de chuvas, sem o qual nós não temos como ser potência agrícola, não temos como ser nada. Isso não prejudica só o Brasil, prejudica o mundo inteiro e particularmente a América do Sul inteira. 75% do PIB da América do Sul está relacionado às chuvas produzidas pela Amazônia. Se você destrói a Amazônia, você está destruindo como se tivesse 75% do PIB da América do Sul. A Amazônia produz 20 bilhões de toneladas de água por dia. Isso é transformado em vapor e é bombeado, né? E que é responsável pelas chuvas, o nosso regime de chuvas. Sem isso, nós seríamos um deserto igual ao deserto do Saara, o deserto do Atacama. Agora, tem uma conta do que a gente precisa fazer. Imagina que bombear 20 bilhões de toneladas de água por dia tem um custo. O custo seria de 50 mil Itaipu bombeando água ininterruptamente para poder dar conta desse serviço. Acho que é melhor deixar a floresta lá. É melhor deixar a floresta lá, porque ela faz isso de graça, apenas usando o vento e o sol. Metade da água ela usa para continuar existindo, metade da água generosamente vem para nós, para os oceanos, para o que é o sistema de vida que nós temos. A questão da mudança climática, o grande debate é não permitir que entremos em um ponto de não retorno. Ou seja, é como aquele carro que vai em alta velocidade, enxerga o abismo, preciso parar, mas já não tem mais como parar porque ele já entrou no ponto de não retorno. Então, a humanidade inteira, 195 países, desde a Eco 92, fazem um esforço para tomar medidas para evitar chegar no ponto de não retorno. E aí tem lá o famoso Acordo de Quioto, do qual os Estados Unidos não é signatário. Me pergunta, o que foi feito até agora é suficiente? Não é suficiente. E nós já estamos vivendo sob os efeitos da mudança climática. Essas ondas de calor. Estava vendo, não é, as informações dos cientistas, e num artigo que saiu no Jornal de Circulação Nacional, dizendo que nós temos as maiores ondas de calor
já produzidas nos últimos 150, 125 mil anos. É algo terrível imaginar. E aí eles dizem, a cada 30 anos, essas ondas de calor ocorriam ali por volta de 7 vezes. Nós já estamos num processo que eu acho que é de mais de em torno de 52 vezes. Eu tenho que conferir direito o dado. Mas é uma coisa absurda quando a gente compara o que era antes. Por que que isso está mais intenso e mais frequente? Por que será? Em função do aumento da temperatura da Terra. Agora, uma coisa engraçada. Como é que é? Cadê o Homem de Ferro para criar o escudo da Terra? Ou vocês sabiam que existe uma história aí real de que o Bill Gates tinha um plano de mandar um monte de robô pro espaço. Isso antes do Elon Musk, tá? E aí esses robôs fariam literalmente uma persiana na luz do sol. Vocês já viram essa história? Real oficial, tá? Engraçada é que o primeiro ensaio dizendo que a Terra ia entrar num processo de aquecimento em função da emissão de combustível fóssil foi feito em 1896 por um físico chamado Svante Arrhenius. Ele fez esse ensaio com base em modelagem que ele fez, com os meios de que ele dispunha na época, e ele acertou inteiramente o que ele disse. Aí é uma demonstração de uma combinação de que a arte, a espiritualidade e a filosofia conseguem antecipar coisas que a ciência posteriormente confirma. E quando eu digo isso, por exemplo, nós já estamos vivendo os efeitos da mudança do clima. Você lembra da música? O sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão? Quando a gente vê a Amazônia com os rios secos, Rio Amazônia, Rio Negro, Rio Solimões, todos naquela situação. E você... É verdade, não é? Tinha um profeta brasileiro que falava isso, não é? O sertão vai virar mar, vai virar sertão. Eu não sei se é Antônio Conselheiro. Eu já vi muita reportagem desse rolê mesmo. Você vê o Rio Grande do Sul totalmente alagado. É o que está acontecendo. O sertão virando mar, o mar virando sertão. Tá aí, né? Eu esperava outra coisa, mas é isso aí.